Eu estava lendo aqui o livro e eu leio todo dia, né? Então, costumo ler todo dia. E eu estava lendo o livro aqui hoje, estava lendo agora, na verdade, e eu percebi uma coisa. A taxa de juros está muito alta, né? A inflação está muito alta. A gente está vendo aí o mundo passando por guerra e o Brasil passando por vários problemas, né? Entre eles o problema dos juros, a inflação, e com isso as empresas sofrem, a renda variável cai, as ações caem e a bolsa está despencando. E aí uma questão foi levantada e eu gostaria de explicar para vocês, meus seguidores e claro meus viewers, a respeito do eu invisto em renda variável, que agora a taxa de juros está muito alta, eu vou ter uma rentabilidade ótima, ou eu vou investir em renda variável, onde as ações estão muito baratas e eu vou comprar ações descontadas, vamos dizer assim. Né? Uma ação, uma empresa que valeria, sei lá, 3 bilhões, hoje está valendo 1 bilhão. É só um exemplo, tá? Não estou falando de nenhuma empresa específica e às vezes esses valores aí são ilusórios. Mas acontece isso hoje, tá bom? Uma empresa valeria, sei lá, 30 reais o valor da ação, hoje ela está valendo 12, 13, 10, ou menos ainda, tá bom? Você encontra empresas aí sendo vendidas por menos de uma vez o seu valor patrimonial, 0,80, 0,70 o seu valor patrimonial. Então são empresas descontadas. E aí, como é que eu escolho? Renda variável ou renda fixa? E aí eu vou trazer isso hoje para vocês, tá bom? Então, para a gente entender e a gente escolher o que a gente vai entrar, onde a gente vai comprar, o que ação a gente vai investir, aonde que a gente vai investir, etc., eu trouxe para vocês aqui 3 pontos que a gente precisa entender antes de começar a fazer esses investimentos, tá bom? Então, o primeiro deles é o seguinte. Eu trouxe um vídeo anterior e eu vou trazer aqui só para explicar para vocês, entenda aonde você está. Entenda que ponto da vida você está. Cara, você precisa entender se você é um pai de família com 4, 5 crianças que não ganha dinheiro suficiente para alimentar sua família e você não consegue investir, tá bom? Ou você é um jovem que está ganhando 5 mil, 6 mil, 7 mil reais e está desperdiçando tudo com diversão. Ou deixa tudo parado. Então, existem diferenças entre essas duas pessoas, tá? E eu não tô falando aqui de que o jovem é melhor que o pai de família, ou que você não deve ter filhos, nem nada disso. Eu tô falando, você tem que entender qual ponto da vida você tá. Se você for um pai que ganha 10 mil, que ganha 2 mil, mas você consegue sustentar sua família tranquilamente, cara, você tem liberdade total para fazer investimentos. Então você precisa entender que ponto da vida você tá. Você precisa saber se você tem sua reserva de emergência, se você ganha o suficiente para alimentar sua família e ainda conseguir investir. Ou alimentar o seu ego, né? Os jovens aí gostam muito de comprar roupa, comprar celular, comprar computador. Então, você tem que saber se você tem dinheiro para fazer isso e, além disso, ainda investir, tá bom? Se você ainda não entendeu isso, você precisa estudar finanças pessoais, tá bom? Você precisa estudar finanças pessoais e entender como eu posso ganhar o meu salário e, além disso, controlar ele de uma forma que eu consigo fazer sobrar um pouco, tá? Porque viver no 0 a 0, cara, pra todo mundo, pra ninguém na verdade, né? Pra ninguém é bom, tá bom? Pra todo mundo é horrível viver no 0 a 0. Você tem que sempre deixar sobrar um pouquinho. E você precisa estudar finanças pessoais pra isso. No segundo ponto, então o primeiro ponto é entenda onde você está, em que ponto da vida você está. Segundo ponto, você precisa conhecer o mercado, tá? O mercado financeiro que eu digo. Não adianta você querer sair investindo em qualquer coisa sem conhecer nada, tá bom? Você vai fazer muitas escolhas erradas e você vai perder muito dinheiro. E você vai seguir até esses gurus aí que falam, olha aqui, dinheirinho fácil e tal. Cara, entenda o mercado, tá bom? E eu coloquei alguns pontos aqui que a gente precisa saber, tá? Você precisa saber. Então, você precisa entender sobre riscos. O que é correr risco, sabe? É eu jogar todo o meu dinheiro numa ação só? É eu jogar todo o dinheiro meu num investimento de renda variável que tem risco, etc. O que é o risco? Como entender isso, tá? Você precisa saber isso. Em segundo ponto, você precisa entender a taxa de juros. A taxa Selic, né? Cara, como a taxa Selic afeta o mercado, como a taxa Selic afeta a empresa, como a taxa Selic afeta a minha vida, afeta o pão que eu tô comprando, afeta, sei lá, a inflação em si, tá bom? Você precisa entender isso. E existe uma ligação muito direta, tá bom? Entre a taxa de juros e a inflação, que são os preços, né? A inflação aqui está tratando sobre preços gerais do mercado. Então, existe uma associação muito grande, né, e uma relação muito íntima ali entre a taxa de juros e a inflação,
tá bom? Quando uma sobe, a outra deve cair. Quando a outra sobe, a outra provavelmente está baixa. Então, ah, quando as duas estão muito altas, é o que acontece no mercado hoje, tá? Então existe uma loucura aí, e todo mundo perde dinheiro e todo mundo quer correr para as montanhas. Então, você precisa entender essa relação. Você precisa entender essa relação. Em terceiro lugar, você precisa entender a inflação. O que é inflação? Como a inflação afeta a minha vida? Tá? O povo fica falando aí que as coisas estão caras, mas será que tá mesmo? Eu vou te dizer, tá bom, tá muito caro, tá bom. A inflação tá muito alta. Mas por que tá caro, sabe? O que mede isso? O que mede isso é a inflação. E você precisa entender o que a inflação no que a inflação mexe, no que a inflação impacta, tanto na sua vida quanto no nosso mercado em geral, tá bom? E você precisa entender a diferença entre ser investidor e ser um especulador, tá? Hoje o mercado está muito especulador. E ele está muito especulador porque você e eu, que somos pessoas mais do, vou dizer povão aqui, entre aspas, tá bom? Porque nós não somos bilionários, nós não somos esse tipo de elite. Nós recebemos informação de fontes que são gerais. Todo mundo recebe esse tipo de informação. Tá? A gente, se você não procurar a informação específica ali, etc., mais direcionada, você vai receber informações gerais. E essas informações gerais, elas são passadas para todo mundo. E quando essa informação chega em você, tá? Chega em você, já passou por tantas pessoas que chegou em você já desgastada, ou chegou em você já, sabe aquele telefone sem fio que sai passando de um para o outro? Chega em você de uma forma diferente, não é aquilo que está querendo ser dito, ou chega em você de uma forma que parece espetacular, mas na verdade não é, tá bom? Então a gente precisa sim, diferenciar essa coisa. Então o mercado está muito especulador hoje, e você não sabe realmente o que é verdade e o que não é. Você precisa entender isso e ver que o investidor, ele não está ali esperando variação de preço, sabe? Ele não está esperando variação de preço de ação, ele não está querendo comprar e vender amanhã, ele não é um day trader, tá? Existem essas diferenças, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. E, vendo esses 3 pontos aí, eu trouxe os passos que você precisa tomar para poder fazer a sua escolha e a chegar a investir em renda variável. Tá bom? Por quê? Porque hoje as duas coisas são boas. Tanto investir em renda variável quanto investir em renda fixa. A renda variável está pagando muito, porque você compra coisas baratas, então não hoje, mas provavelmente no longo prazo as coisas vão, se elas normalizarem, né, quando elas normalizarem, volta ao patamar anterior, vamos dizer assim, e os preços sobem. Então você consegue, investindo bem, né, você consegue ter um bom lucro se você investir bem em renda variável. Em renda fixa a mesma coisa, porque essas juros estão muito altos. Então as duas estão muito boas. E você precisa, como eu falei, esses 3 pontos vão te definir aonde você está para você chegar na renda variável. Cara, você precisa ter tudo isso na sua carteira. Você precisa ter uma carteira consolidada ali com um pacote, tá bom? Então você precisa primeiro ter aqueles pontos para poder investir em renda variável. E para você chegar nessas rendas variáveis, eu coloquei 3 passos também, tá bom? Então a gente tem três entendimentos ali para onde que a gente tá, da onde que a gente saiu, que ponto eu tô da minha vida. E agora 3 passos para chegar a investir em renda variável, tá bom? Então o primeiro passo é entender aquela parte dos que eu falei sobre juros, inflação, a taxa Selic, o que é uma renda variável, o que é uma renda fixa. Você precisa entender isso. E foque somente em entender isso, em estudar isso. Não foque em colocar dinheiro em lugar nenhum. Tá? Foque em entender o que é. Foque em pesquisar como funciona, como modifica essas coisas. Foque nisso, tá bom? Estude isso. Estude prioritariamente renda fixa, renda fixa, tá bom? Investimentos de CDB, investimentos de tesouro direto, que são alinhados ou não, né, à taxa Selic, ao CDI. O que é o CDI? Você precisa entender essas coisas. Então estude isso, tá bom? Primeiro foque nisso. Em segundo lugar, você precisa já ter sua reserva de emergência, tá bom? Então você vai estudar sobre tudo isso. E você vai ver que nesses estudos que você vai estar fazendo, você vai precisar fazer sua reserva de emergência. Tá? Você não pode começar a investir em qualquer outro lugar antes de ter sua reserva de emergência. Então crie primeiro sua reserva de emergência. Tá? Deixa ela separadinha lá. Ela não vai ser seu investimento, tá bom? Eu já falei isso no vídeo anterior. Ela não vai ser seu investimento, ela vai ser uma reserva. Então, quando você for investir, seja em renda fixa ou renda variável, vai estar fora da sua renda, reserva de emergência. Então tenha a sua reserva de emergência. E você tem que ter isso para você entrar na próximo passo, que é você começar a investir em renda variável, renda fixa, tá bom? Então, você vai investir em renda fixa,
Porque você já estudou isso, você já tem conhecimento para isso e você vai escolher as melhores opções. Então você vai investir em renda fixa e ao mesmo tempo que você está investindo em renda fixa, você começa a passar o próximo passo, que é estudar renda variável. Então esse é o nosso terceiro ponto. Investir em renda fixa, estudando renda variável, tá bom? E você vai investir em renda fixa até você ter um conhecimento muito bom de renda variável. Porque você vai começar a ver até você, isso vai te você colocar dinheiro em renda fixa também vai te dar um up, sabe? Uma vontade mais de colocar mais dinheiro ali. Porque você vê o dinheiro aumentando, você vê o dinheiro gerando ali, etc. Então você precisa, aí você vai investir em renda fixa, estudando renda variável. E por último, você chega a investir na renda variável. E aí você estudando isso, você entendendo como funciona, você entendendo o que são as empresas, você entendendo o que é ser um investidor de verdade, você entendendo taxa de juros, entendendo inflação, entendendo o que é um ROI, entendendo o que é um dividend yield, né? Que você recebe dividendos, você entendendo como você paga isso em imposto, tá bom? Você entendendo a parte de impostos ali. E aí você entra na renda variável, beleza? Então, cara, você não tem conhecimento hoje sobre nada, eu vou te aconselhar, não invista em renda variável. Mesmo que seja super barato, não invista em renda variável. Vá para a renda fixa, crie sua reserva de emergência e seja feliz por enquanto, tá bom? Ainda mais agora, aproveita, aproveita. E se você já tem esse conhecimento, você já tem uma reserva de emergência, você já entende essas coisas, e você sabe o que é uma renda variável, você sabe o que é o mercado de ações, tá? Você entra na renda variável, tá? Seja renda variável ali com ações, com cripto, tá? Entra ali, vai nessa, porque, cara, tá no melhor momento. Aproveitem, sejam ricos, tá bom? Pensem bem, estudem todos esses pontos que eu falei. E, cara, vamos conquistar o mundo aí. A, a gente tá aí pra não ser medíocre, tá bom? Então vamos pensar grande. Fico por aqui, peço aí sua colaboração. Quem ficou até aqui, dá um like, se inscreve no canal, beleza? Não pedi no começo do vídeo hoje pra fazer uma coisa diferente, então vambora. Até a próxima.